Café Brothers, episódio 133. Galera, e no episódio de hoje, a gente quer agradecer a eForte, a nossa patrocinadora de longa data. Se você quer fazer investimentos no Brasil e nos Estados Unidos, na construção de casas, você pode procurar o Rafael e a Rose e também o Bruno. Eles estão lá com o Clube Opportunity para você investir fora do Brasil e dolarizar o seu capital. Também a gente quer agradecer a nossa nova parceira aqui do Café Brothers, que é a Angels Colchões, Maracaju, a nossa parceira. E em breve a gente está fazendo um sorteio aí em parceria com a Angels. E também a galera que fornece as canecas para nós aqui, a Canex, tá? As nossas camisetas. Hoje eu tô sem a minha aqui, acabou não dando tempo de pegar lá, mas o Ronald está com a dele ali. A galera no fundo tá. Então a gente quer agradecer a Canex. Você quer fazer um brinde personalizado aí para sua empresa, então a gente vai deixar o arroba de todos os nossos patrocinadores. Galera, e hoje no episódio 133 nós vamos falar sobre religião e espiritualidade com os meus amigos, queridos amigos que estão aqui comigo nessa mesa. O Eduardo e a Érica, né? Podia ser Eduardo e Mônica, né? Ia dar uma música do Legião Urbana aí, né? Mas é o Eduardo e a Érica. E eu vou pedir para eles se apresentarem. Por gentileza, Edu, você que é meu querido amigo de longa data, assim como a Érica, se apresente aí. Xandó, boa noite, ou seja bom dia, o horário que você tiver, todos nos assistem. É um prazer estar aqui mais uma vez, cara. Depois de 2 anos e meio, em torno desse tempo, a gente esteve junto aqui já e eu pude falar um pouco do que Deus fez na minha caminhada de vida, minha história. E hoje eu estou aqui. Hoje eu sou pastor, aceitei o chamado depois daquilo que a gente conversou lá em 2000, final de 2021. Foi uma longa caminhada de recuperação aí, tô aí, aceitei o chamado de Deus, estou pastoreando lá em Patinga, Minas Gerais, conhecido como região do Vale do Aço. É uma região onde, pelo nome já diz, né, é uma região que extrai aço e fabrica a maioria das peças, Tramontina e outras peças para a indústria que sai de lá. E eu estou pastoreando a Igreja Batista da cidade, já faz 1 ano e 2 meses lá em Patinga. Eu tenho 2 filhas, uma é a Eduarda, a mais velha, com 4 anos hoje, e a Esther, que tem 8 meses, e a minha esposa, Ana Raquel, que está comigo lá na caminhada também. Agora a gente de férias aqui, passando um tempo. Show de bola. Érica, por gentileza, se apresenta aí para os nossos amigos cafezeiros. Boa noite, bom dia, boa tarde, né? Não sei em que horário que o pessoal vai estar ouvindo, assistindo. Bom, para mim é uma alegria estar aqui. Eu acho que já tem uns 3 anos que eu vim aqui a primeira vez, Pode né? ser, você fez parte da primeira temporada, assim como o É, Eduardo também. isso aí. É sempre uma alegria a gente compartilhar, falar, porque eu acho que nas partilhas que há cura, que há crescimento e tantas outras oportunidades. Bom, meu nome é Érica, eu sou psicóloga. E sou teóloga também e trabalhei muitos anos com o público em situação de rua e em uso, né, abusivo de drogas, num projeto chamado Cristolândia. Então, eu trabalhei 8 anos com esse público, mas atualmente eu estou como psicóloga, porque nós temos muitas outras funções, mas estou como psicóloga, tenho duas menininhas, Ana Beatriz, de 3 meses, que acabou de nascer, e a Lulu, de quase 2 aninhos, que está lá pingando fogo. E sou esposa do Felipe, então estamos aqui para esse bate-papo bacana, para a gente compartilhar, trocar uma ideia aí a respeito desse tema que é tão importante e as pessoas pensam tão pouco sobre, discutem tão pouco sobre. É isso aí, gente. Então, hoje a gente vai falar sobre religião e espiritualidade, que são coisas que parecem que são iguais, mas tem um grande gap aí, né? Uma grande diferença entre as duas. Eduardo, eu queria que você falasse um pouquinho sobre, na tua visão, o que que é a religião, para a galera entender aí. Sei que você tem a teologia, assim como a Érica também, dá o seu ponto de vista, como você vê a religião de modo geral, como ela se estabelece na nossa existência aqui, e depois a Érica também dá uma pegada nisso. Cara, religião, basicamente, ela é algo criado pelos homens para institucionalizar a fé. Ela, basicamente, a palavra religião, ela vem do latim religare, e se divide em duas palavras, ligare, que é religar a Deus, religar ao sagrado, ao que é eterno, e é algo que, na verdade, Jesus nunca criou e nunca ensinou, né? Religião é totalmente o inverso de espiritualidade.
E o que que eu, como pastor, hoje percebo nas igrejas? As pessoas desenvolveram uma religiosidade. A gente vê hoje no Brasil milhões de cristãos, talvez né, quase a grande maioria do país, para não falar a maioria, e a gente vê tanta corrupção, tanto desvio de verba pública. Isso eu falo de evangélicos e católicos e espíritas. A gente vê a bancada evangélica que não dão um bom testemunho. Essa é a cara mais feia da religião para mim, sabe? A gente vê tanta gente passando necessidade e tanta desigualdade. Para mim é isso. Apesar de a igreja fazer um grande trabalho ainda, né? Essas grandes tragédias que tiveram no Brasil nos últimos anos, a igreja atuou junto, lado a lado com o governo. Então a religião, ela não traz uma coisa ruim também, né? A gente fala, a religião, ela trouxe muita coisa boa. Ela tornou a fé algo que pode ser praticado. Hoje é um país laico, né? Só que a forma que a sua fé é desenvolvida, a espiritualidade é desenvolvida, se você não tiver uma vida fora das quatro paredes, daquela instituição onde a gente vai aos domingos cultuar, ou seja lá o dia que a gente vai cultuar a Deus, a gente deixar aquilo ali dentro e não levar para a nossa vida, se torna uma religião. Algo que é na base do mérito, e aí é complicado. Minha religião, basicamente, diretamente é isso, né? Não é algo que produz fruto, que vai transformar uma vida. Érica, dá o seu contraponto aí na sua visão, aí, você que já trabalhou em lugares hostis, né, vamos dizer assim, tem uma experiência de vida e uma caminhada aí, como você vê a religião ao longo da história e do mundo e nesse nosso contexto aqui de Brasil também? A religião, ela é um sistema, né, de crenças bem organizadas, orquestradas, dogmas, com a intenção de fazer com que você chegue ao sagrado, né, com que você chegue a algum lugar. Como o Eduardo falou, ela não é de tudo ruim, né? Ela tem a sua função. Há uma função na religião que é sistematizar e organizar. A grande questão é que desde a Idade Média a religião passou a ser usada como sistema de controle, de domínio dos mais pobres, de domínio das pessoas que tinham menos condições. Então, assim, para se ter uma noção, na Idade Média era proibido até sorrir em nome da religião. Então, assim, porque viam o riso, viam a alegria como algo demoníaco. E quem que ditava isso? A religião. Já a espiritualidade, que é o oposto disso, é a sua experiência com o divino, com o sagrado, né? Seja ele lá qual for. No nosso caso, nós somos cristãos, então nós temos Cristo como a espiritualidade como nosso relacionamento com Cristo, que é algo muito individual. E em contrapartida, hoje, a espiritualidade ela é tida como primordial no tratamento de doenças, tanto de transtornos mentais quanto de doenças físicas. Você vai no médico hoje, o médico pergunta como está a sua espiritualidade, porque ela é importante. Então, para você ter uma noção, por muitos anos a gente chamava na psicologia de doenças psicossomáticas, né? Então, hoje em dia já não se chama dessa maneira. Por quê? Porque entende-se que o ser humano é um ser social e espiritual. Então, nós somos biológicos, nós temos a nossa psique, nós temos a sociedade como parte dessa construção e temos a espiritualidade como parte dessa construção também. Então, quando você joga tudo num balaio só, como se a espiritualidade, para eu ter minha espiritualidade, eu preciso estar dentro de uma religião obrigatoriamente, né, de uma coisa que domina, que controla, muitas pessoas não querem se sujeitar. Exatamente. Então é aí que começa essa confusão toda e que cada vez as pessoas estão se afastando mais da sua espiritualidade por medo do que a religião pode fazer de domínio ali com elas. Eu acho que houve, num tempo, uma grande confusão, foi quando a religião se juntou com o Estado, né? A gente está falando aí mais ou menos aí do governo romano com a Igreja Católica e Constantino. Constantino, né? Eles uniram a religião com o Estado, né, cara? E aí a gente tinha um grande bloqueio que os mais humildes eles não tinham acesso às escrituras. As missas eram rezadas em latim. E teve alguns reis, inclusive eu já sabia disso na história, mas tem uma série chamada Vikings,
Quem tiver estômago assiste, porque ela mostra muito como foi isso. E aí tem alguns reis que se levantam e falam para os sacerdotes, que no caso seriam os padres, ensinar na língua local. Porque como que você chegaria ao divino sem conhecimento das escrituras, né? E as missas eram rezadas em latim. Tendo isso acontecido, essa união entre Estado e religião virou um governo de domínio. Então existiam linhas e regras que, se você cruzasse aquelas linhas e regras, você não teria acesso ao divino, não teria sido salvo, não era salvo. E a gente entende que aquilo não faz nenhum sentido, né? Que Deus nos chamou para um relacionamento, né, cara? Entre Ele e nós, através do Filho dele e através das suas escrituras, né? Hoje a gente consegue ter acesso à palavra, né? Vamos dizer assim, ao conhecimento, né? E o conhecimento, ele traz libertação, liberdade, né? Para mim, o maior bloqueio que eu tenho com a religiosidade é quando a religiosidade ela quer dominar o outro. Então, olha, se você não vir aqui e cumprir todos esses ritos, você não vai para o céu, vamos se dizer assim. Ou essa igreja é a igreja verdadeira, as outras todas não servem. Então a gente começa a ver alguns abusos de líderes religiosos, isso é a nível global, não é só no Brasil, e de algumas religiões, que para você ter acesso ao divino, você tem que cumprir algumas etapas. E que se você não cumpre essas etapas, você está fora do jogo, entendeu? Então, para mim, a religião, a grande barreira é você ter que cumprir, como você disse, os dogmas, né? Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que vir de preto, né? Então, tipo aqui no café nós seria uma religião. Quem não vem de preto tá lascado, né, cara? Então você tá fora disso, né, cara? E eu queria que você falasse um pouquinho disso, Edu, em relação a ritos, né, que tem que ser cumprido nas diversas religiões que a gente conhece. A Erika falou algo interessante, cara, que sobre essa questão de religiosidade, que o ser humano ele é formado muito mais, hoje não é só doença psicossomática, realmente, categorizado, a formação dele inclui muitas esferas, né, social, enfim, biológica, a psique, o próprio sim, conhecimento, a fé, que é a espiritualidade. E o que a gente percebe? Assim, o Brasil é um país religioso, é muito religioso. É tão religioso que católicos que não são frequentantes, que não são assíduos, eles se denominam católicos. Ou próprios evangélicos, né? Aqueles que não vão à igreja. Lá na igreja, Fala, por tô meio exemplo, afastado, ele fala assim, né? esse ano lá na igreja passada, agora 2024, a gente teve, assim, a chegada de algumas pessoas. Em torno de umas 25 pessoas novas. E de todas elas, assim, 6 anos, 4 anos que estavam afastadas. Mas se denominavam evangélicos, ou seja, religiosos. Mas não tinham uma espiritualidade sadia. Não tem como a gente desenvolver uma vida também espiritual sem estar conectado em comunidade local. Não tem como a gente desenvolver uma espiritualidade sadia sem a gente ser ensinado e dividir as cargas do dia a dia uns com os outros, sabe? Então, o que a gente vê? O Brasil é um país muito religioso, ou seja, cheio de dogma e questões doutrinárias. E as pessoas, elas foram ensinadas e elas se afastaram da espiritualidade. A gente tem hoje um país que é conhecedor de algumas questões espirituais, só que não tem uma vida com Deus lá fora. O que a gente percebe hoje, eu como pastora na igreja? A gente percebe que pessoas brasileiras em si são religiosas, cara. Eles conhecem as estruturas religiosas, os ritos que precisam ser praticados, eles levam os filhos deles para apresentar. Só que quando acaba o domingo, muitos, durante a semana a gente atende vários casos de marido que agride mulher, de marido que trai a esposa, de, de homens que abandonam os lares, deixam os filhos para trás. Isso não é uma realidade distante, é algo que a gente vê todos os dias. Eu vejo todos os dias. Então, assim, é uma sociedade que conhece profundamente a religião, conhece a religião, ela sabe que precisa ser cumprido. Só que quando chega para trazer para a vida prática, quando chega para se tornar uma espiritualidade profunda, algo para aplicar para a vida, fica lá. Porque ela acha que a espiritualidade é coisa de pastor, é coisa de padre, é coisa de missionário, né? E quando na verdade acaba ficando nesses ritos. Eu, por exemplo, eu já experimentei
essa questão de religiosidade. Fazer as coisas no automático, né? Cumprir o que eu tinha que cumprir, não bebia, não fumava, mas estava distante de Deus, né? E esse ficar distante de Deus, cara, se a gente não tomar cuidado, a gente se torna uma pessoa religiosa. A gente atua no automático. Só um pause, hein? Engasguei, cara. Toma uma água aí. Voltou? Ai, fiquei até Se for. sem voz. Então a gente se torna alguém religioso, cara. Alguém que cumpre, mas que cumpre os dogmas, as doutrinas, encontra, vai à igreja, vai à missa, vai ao culto, mas alguém que é distante de Deus. Se um evangelho não é capaz de transformar minha vida, não tem sentido eu seguir algo que eu digo acreditar, sabe? Se eu chego no culto domingo à noite, eu choro, levanto a mão, ou eu oro a Deus, eu me arrependo, e segunda-feira de manhã eu tratar minha esposa mal, com brutalidade, não tem sentido nenhum eu me dizer que eu sou religioso, que eu sou evangélico, que eu sou católico. Então é isso, eu acho que esses ritos, eles, com o tempo, eles mecanizam os processos. E essa mecanização, ela tira a sua humanidade. A questão da pessoa sentir, chorar junto e estar junto, sabe? Que é a espiritualidade. Que é essa vida que a gente desenvolve com a comunidade. Érica, qual que é o perigo de entrar no piloto automático, igual o Eduardo falou? Bom, em relação à religião, né, à religiosidade, porque vale lembrar que existem duas conotações diferentes. Quando a gente fala em religião, a gente está falando de um sistema organizado, que não é de tudo ruim, é necessário. Agora, quando nós estamos falando de religiosidade, nós estamos falando de uso da religião como um mecanismo para se aproximar de Deus de uma forma ruim, de uma forma pejorativa, de uma forma abusiva, né? E as próprias pessoas, elas procuram por isso. Porque, na verdade, emocionalmente, as pessoas têm essa necessidade de estar servindo, estar dependente de algo ou alguém, e acaba que a religião se torna esse quê, né? Essa religiosidade se torna esse quê que essa pessoa Parece uma fica âncora, né? dependente. Exato, ela tem uma necessidade, o ser humano tem uma necessidade de estar ancorado em algo. E aí é muito mais fácil ela ancorar-se numa religião, numa religiosidade, do que ela ancorar-se na espiritualidade. Por quê? Porque a religião, a religiosidade é uma coisa que você visualiza, que você Tá ao seu é alcance. palpável, que tem endereço, tem CNPJ e tal. Espiritualidade não tem isso. Espiritualidade tem muito com o olhar para si, o olhar para dentro. E as pessoas não querem olhar para dentro. É. Além delas não quererem olhar para dentro, elas também estão ali com a necessidade de mostrar para fora, né? Parece redundância, mas não é. Então, assim, a religião eu faço minhas orações tantas vezes por dia, eu faço meu devocional Café com Deus Pai, posto lá todos os dias. Eu tenho a necessidade de mostrar para alguém, de prestar contas para Ser alguém, visto. né? As pessoas têm uma necessidade de mostrar. E a religião faz isso. Então, quando você não tem essa visão, quando você acha que a religião te aproxima de Deus, você é muito levado a ser enganado, a ser dominado, né? Então, Cumpridor de rito. porque você, na verdade, a pessoa, ela quer aquele rito. Então, ela pensa que se ela não fizer, ela não estará próximo de Deus. Então, ela tem necessidade de sequer ter uma imagem, de andar com uma camisa da tal igreja, de colocar isso no carro. É uma necessidade do ser humano. Eu acho que é um sentimento de pertencimento, Érica, Sim. que as pessoas têm, de pertencimento e um sentimento de comunidade. Assim, tem nada a ver com o que nós estamos falando, mas eu não tenho dados científicos nem dados para falar isso, mas você já percebeu que o CrossFit ele atrai tantas pessoas para aquele senso de pertencimento, cara.
é um desafio que a pessoa tem que cumprir ali e tal. Eles estão sempre juntos fazendo, e aí eu sou do box tal, eu faço tal coisa. Falei, mano, isso aqui é muito parecido com a religiosidade, que isso é Quase uma muito. igreja. É quase uma igreja. CrossFit. Entendeu? Não, nada contra quem participa, mas aí eu fico vendo que é o sentimento de pertencimento. E agora tem uma outra igreja nesse sentido aí. Aliás, outras duas. É o beach tennis e a outra é a corrida, que eu descobri recentemente, que esse daí eu sou membro. Tô Tá, me lembrando, sou nova convertida nessa daí. tá dando os primeiros passos na Nos meus corrida. primeiros passos. Aí você percebe que isso é quase uma religião. Mas, e, inclusive, existe esse meme, essa brincadeira, né, de ser quase uma religião nessas três modalidades. Mas por que isso? Porque tem regras bem estabelecidas, bem pré-estabelecidas, tem encontros bem semanais, Definidos, né? definidos, e pessoas, um grupo de pessoas. Pode reparar que o grupo de pessoas do beach tênis acaba sendo um, do CrossFit outro, da corrida outro, e assim vai, porque as pessoas elas têm uma necessidade. Se você chegar numa sala e tiver uma galera ali, no primeiro momento você vai bater o olho, você vai escolher um lugar para sentar, e quando você começar a conversar com as pessoas, você vai ver que aquelas pessoas que estavam ali, elas são meio parecidas ali daquele lugar que você escolheu para sentar, são meio parecidas com você, com o seu sistema de pensamento, com o seu sistema de crença. Então acaba que a religião ela entra nesse processo também. Só que uma coisa que a gente observa, se você parar para analisar, após a pandemia, isso aí o Dudu vai saber bem, que as igrejas deram uma queda muito grande na quantidade de membros. Por que isso? Porque as pessoas passaram a cultuar de casa, a assistir os cultos de casa. E isso quebrou um pouco essa sensação de pertencimento, esse sentimento de pertencimento, de comunidade, que é muito o que é igreja. O que é igreja? É o corpo de Cristo. Só que as pessoas começaram a achar que a igreja era o momento de culto. Ou então que era o espaço físico, templo. Mas a igreja são as pessoas, é essa comunidade. Então muita gente deixou de ir à igreja, não conseguiu mais retomar, porque não é fácil viver em comunidade. É nada, é difícil pra caramba, né, cara? Eu acho que o grande desafio é você conviver com o outro, né, cara? Você saber dos BO do outro e, cara, suportar e tolerar. Alguns você tem que até tolerar, né? A gente percebe que vamos dizer, essa âncora, esse sentimento de pertencimento traz uma segurança, traz para as pessoas assim, nossa, eu faço parte dessa comunidade, né? E a gente entende que a igreja é isso, né? A gente ter uma comunidade, a gente entende que isso foi um dos mandamentos do nosso Cristo, você viver em comunhão, você precisa ter comunhão com Deus e com o próximo, porque seria muito fácil a gente se isolar numa caverna e falar, não, agora eu tenho uma conexão com o divino. Mas eu queria fazer uma pergunta para a Érica, para ela deixar para os nossos ouvintes, para quem está ouvindo, para quem está assistindo, como ter uma espiritualidade saudável. Bom, eu acho que ter uma espiritualidade saudável é, antes de tudo, você conhecer a si mesmo. Conhece-te a ti mesmo. Porque quando você não se conhece, você é muito levado ao que as pessoas dizem para você, ao que as pessoas dominem você. Então, ter uma espiritualidade saudável é entender quem eu sou, é entender o que eu quero, mas entender principalmente, filho, de quem eu sou. Então, nós cremos, como cristãos, nós cremos que nós somos filhos do Deus vivo, nós somos filhos amados de Deus. E a gente precisa compreender isso de uma forma sem que ninguém enfie goela abaixo isso para nós. Então, perpassa principalmente sobre eu olhar para mim e ver quem eu sou, o que eu preciso. Qual é o vazio que ecoa dentro de mim? Porque todos nós temos um vazio, que nós, como cristãos, entendemos que esse vazio é preenchido pelo Senhor, é preenchido pelo Espírito Santo. E aí não tem como não ter uma espiritualidade saudável quando a gente entende isso. Porque o Espírito Santo não cobra de nós.
Ele não cobra de nós esses dogmas, ele não cobra de nós quantidade de oração, ele não cobra isso. Mas nós acabamos tendo vontade de fazer para ele, de se dedicar, de estar ali junto com ele. Então, ter uma espiritualidade saudável, se eu pudesse resumir, era conhecer você mesmo, principalmente partindo de um ponto onde a pessoa não conhece absolutamente nada, está chegando, vamos dizer, está chegando agora, está se sentindo vazio, precisa se conhecer, passar por um processo de análise, de autoanálise, e depois entender, buscar, saber quem é Deus. Saber quem é Deus para além da religião, além do que as pessoas falam, além do que a igreja tal fala, porque muitas vezes as pessoas, na ânsia de se achegar a Deus, acabam se achegando a algumas religiões, acabam se achegando a igrejas, a templos, Ou até e um até próprio e até o próprio relacionamento, né, cara? sim, Às vezes a pessoa fica nessa carência aí deposita toda a sua fé e esperança num relacionamento, né, cara? Num homem, numa mulher que é falho, aí termina esse relacionamento, aí volta de novo para esse vazio, se conecta com outro. Mas pode concluir, porque Edson, só... Deus é o único que não falha, Shalom. Ele é o único que não falha. O homem falha, o relacionamento falha, a família falha, o dinheiro falta, mas Deus é o único que não falha, é o único que não falta, e é o único que a gente pode realmente confiar de olhos fechados. Só que muitas vezes as nossas inseguranças, os nossos medos, não permitem que a gente tenha uma espiritualidade. E é impossível a gente ter um processo de conhecimento, de autoconhecimento, sem ter uma espiritualidade. É impossível. E essa espiritualidade saudável, ela precisa que essa pessoa tenha esse olhar filtrado, esse olhar de humildade, se achegando a Deus. Há grandes movimentos hoje, eu trabalhei muitos anos com dependência química e uso de substâncias, o próprio NA, AE, né, que são os Narcóticos Anônimos, Amor Exigente, que são programas que auxiliam o dependente químico, e auxiliam a família também. Então, eles falam muito do que? Do poder superior, porque a espiritualidade é essencial na vida de qualquer pessoa. Então, é necessário, sim, ter uma espiritualidade. E, inevitavelmente, a gente vai fazer parte de algum grupo, vai fazer parte da religião, só que ela não precisa ser minha religiosidade. Eu não preciso fazer coisas repetidas para mostrar para alguém. Inclusive, Jesus combateu isso em vários momentos. Então, nós temos que ter esse olhar, esse coração quebrantado e humilde para se achegar a Deus no lugar, da forma que nós estivermos, porque Ele sempre vai nos receber. Legal. Fala, Edu, como ter uma espiritualidade saudável? Comenta aí sobre, dá o seu ponto de vista. Concordo quase totalmente com a Erika, mas como ela é uma psicóloga, ela vai partir logicamente do conhecer a ti mesmo, né? Deus fala: conhecereis a mim. Eu acho que é impossível a gente olhar para dentro da gente e enxergar Deus, de verdade. Hoje, eu, como pastor, assim, também já fui um dependente químico, e quando eu olhava para dentro de mim, eu vi um grande vazio, eu vi um grande nada, tentando me encontrar nos meus traumas, nas minhas dores. E eu lembro de uma passagem lá em Isaías 6, quando Isaías, foi o ano que morreu o rei Uzias, e ele viu o Senhor, ele teve uma visão de Deus sentado no alto, sublime trono, e ele, a partir do momento que ele vê a Deus, ele se vê a si próprio, de uma forma, a partir do que ele viu de Deus, de uma forma diferente. O que é a grande questão que eu acho da espiritualidade para acessar a dia? É a gente não se comparar com pessoas. E o parâmetro não é nós. Nunca vai ser a gente. Sempre vai ser Deus. Então, a espiritualidade sadia é quando a gente se conecta com Deus através de uma oração, através do nosso dia a dia lá. Você, sei lá, teve algo, um empecilho no trânsito, você ficou muito irritado, ou você ficou feliz. Eu acredito que a melhor coisa para a gente fazer é orar, é falar com Deus, cara. A forma que ele deixou foi a palavra. Mas, sei lá, você está no meio de um trânsito dirigindo, não tem como abrir a Bíblia, não tem como acessar ali o
celular, você vai orar, você vai falar com ele. E aí, ao falar com ele, ao desenvolver essa espiritualidade, através da oração, você vai começar a sentir Deus, você vai começar a ouvir a Deus, o Espírito Santo vai comunicar com você. E ao você olhar para Deus, ele falar com você, você vai enxergar como você tá. Eu acho que é a grande questão, cara, do ser humano. A gente se move por comparação. A época talvez poderia até falar mais sobre isso, mas o ser humano, o parâmetro dele não é o Senhor. O É o outro. modelo dele não é, É o outro. é o outro. E aí a gente tenta o tempo todo se comparar e tentar tirar do que as pessoas vivem com Deus, do que a gente vê que elas vivem com Deus, e achar que aquilo é sadio, aquele é o parâmetro, aquela é a base, é o fundamento. Então eu acredito, eu iria eu só inverteria as posições. Eu acho que conhecer a Deus é o primeiro passo para uma espiritualidade sadia. Ao conhecer a Deus, a gente vê como que a gente precisa e não tem como não tem como a gente viver sem desenvolver a espiritualidade. O Eric falou, por aí não tem como. É, por isso que algumas pessoas, todas as pessoas creem em algo. Né? Tem quem é ateu, ela crê que Deus não existe, mas ela crê que Deus não existe. Ela crê em algo. Então, para desenvolver uma espiritualidade sadia, eu iria pelo caminho de conhecer a Deus. Ao conhecer a Deus, eu veria quem eu sou. Porque desde o princípio não foi a gente que buscou a Deus. Sempre foi Deus que buscou o homem. Desde o princípio, Adão, quando pecou, ele se escondeu. E Deus falou, Adão, onde você está? Onde você está, Adão? O que aconteceu, Adão? E aí ele sempre, Deus preocupado, tentando desenvolver um diálogo ali, uma vida com o homem. E o homem coloca a culpa primeiro na mulher, depois ele coloca a culpa em Deus. Ele fala assim, ó, é essa mulher aí, que você me deu. Então, Deus dá essa margem, ele não nos cobra. Ele não nos cobra, ele abre uma possibilidade de a gente conhecer ele quando a gente olha para ele, a gente se vê. E isso, para mim, que é o mais extraordinário da espiritualidade. Né? E aí a gente consegue conviver com quem é diferente. Porque dentro de uma igreja, cara, você vai ter todo que tipo de pessoas. Você vai ter pessoas que são extremamente crentes, que isso você não vai ver. Elas vão abaixar a cabeça e elas vão simplesmente ali estar com tempo com Deus. Mas você vai ver a vida dessa pessoa, uma vida tão profunda, cara, com tanta magnitude e profundidade em Deus, que talvez até as pessoas que estão lá com o microfone na mão não tenham uma vida que ela tem com Deus. Essa espiritualidade sadia, sabe? Que pode sentar diante de uma árvore, debaixo de uma sombra, pegar um tereré, poder contemplar a criação. E aí ver, reconhecer, falar, puxa, olha o que Deus criou, cara. E ali estabelecer um relacionamento e ver tudo que ele fez realmente é bom. Eu acho que no fritar dos ovos a gente acredita na mesma coisa, mas talvez Sim. esteja passando de uma forma diferente, né? Eu acho interessante que quando, no mesmo contexto de Adão, ele viu que ele estava nu, e aí ele se deu conta da coisa errada que ele fez, né? Então, assim, quando eu falo sobre conhecer a si mesmo, a palavra do Senhor fala, esse versículo diz, né? E conhecereis a verdade vos libertará. É porque é como se fossem coisas antagônicas, né? É um espelho de uma coisa à outra. Você conhece a si mesmo quando você olha para Deus, e você conhece a Deus quando você olha para si mesmo. É que assim, tem a parábola das 10 dracmas, né? Que a mulher perdeu as 10 dracmas. Né? E ela foi varrendo e procurando, ela perdeu aonde? Ela perdeu dentro de casa, né, cara? Então, o que que eu vejo hoje uma sociedade doente? Nunca se usou tanta Vervance, Ritalina, nunca se usou tantos métodos para tentar controlar essa loucura que a gente tem vivido de ansiedade e depressão. Nunca a internet ofereceu tantos meios para Entretenimento. entretenimento, para sempre ir pegando você numa coisa com a outra, e aí você se perde dentro de você mesmo, porque vocês provavelmente que são líderes aí, já foram líderes, e você, cara, é triste você conversar com uma pessoa que está com 35, 40 anos, ela não tem um propósito de vida, cara. E essa é a crise dessa geração. As pessoas não têm propósito. Não. Exatamente. Elas não sabem para onde elas vão. E aí as pessoas às vezes perguntam, cara, amigos próximos me questionam, cara, falam assim, cara, por que você está fazendo o que você está fazendo, cara? E eu já me peguei falando assim, cara, por que eu tô fazendo isso? Entendeu? E aí, mas quando você tem um propósito definido e o teu propósito, claro que a gente tem família, tem esposa, filhos, esposo,
Mas quando o teu propósito ele está servindo o reino e é pelos outros, pelo outro, pelo próximo, eu enxergo uma beleza e uma conexão divina nisso. Eu tento enxergar a espiritualidade nisso. Isso eu estou furando a bolha da religião. Eu estou falando de algo que seria, vamos dizer assim, profissionalmente. Às vezes, que eu fui questionado várias vezes, Eduardo. Eu acredito que também você foi questionado. Por que você foi para o Chile? Por que você foi para o México? Por que você foi para a Cristolândia? Não tem drogado aqui em Maracaju para você mexer? Ou no Mato Grosso do Sul? Não tem aqui no nosso estado? Você tem que ir lá mexer com os drogados lá de Brasília? Entendeu? Uai, Eduardo, você não podia aprender ali no Boqueirão, em Minas, e não sei aonde? Então, às vezes, as pessoas questionam por que você mudou de estado, de região, de país. Mas quando você tem um propósito pré-estabelecido para aquilo e você está caminhando, cara, Deus vai te colocar com pessoas E que esse vai. propósito vem da espiritualidade, Xandó. Exato, Sadia com Deus. exato, cara. Então, assim, tanto. Claro, assim, não estou falando para me agradecer nem nada, que isso aí vocês me conhecem, sabem que não, eu não tenho mérito nenhum disso. Se eu tiver algum mérito é porque Deus. Mas quando eu estava nos Estados Unidos, que eu tinha uns arroxos lascados lá, mano, eu falava pra ele, vai, ora por mim aí que eu tô lascado igual papel na mão de menino aqui. E aí eu falava, Deus me socorre, Deus. E aí, quando eu fui pra Austrália, que eu vi os cangurus pulando, cara, eu falei assim, não tem como você não contemplar a grandeza da criação, próprio Deus, cara. E aí você começa a se conectar com o seu Criador de novo e você começa a falar com ele e você começa a vivenciar de novo aquilo que você deixou para trás. Ou seja, às vezes na caminhada você se perde dentro de você mesmo. E eu perdi uma ferramenta lá, cara. E lá, tipo assim, é tudo longe, né, cara? E eu fiz uma oração, falei, Deus, me ajuda a encontrar isso. Eu lembrei da parada das dracmas. E, cara, você perdeu uma coisa no campo, é difícil pra caramba pra você achar, né? E eu andei com essa caminhonete, fiz tudo o caminhonete, todo o caminho de volta, cara. E aí, quando já não tinha mais força, Senhor, eu fiz a minha parte, eu tentei procurar, mas agora o Senhor me ajuda. Quando eu abri a porta, a ferramenta estava ali do lado, cara. Então, nas pequenas coisas, você começa a ver a sua conexão com o divino e com a espiritualidade. E eu achei muito bacana que você falou. Deus não vai te pedir para você adorar Ele. Deus não vai te cobrar, o Espírito Santo não vai te cobrar. Mas tem uma coisa, quando você não sente mais essa consciência, para uns é consciência, para outros a gente vê que é o Espírito Santo, irmão, tá feio para você, cara. Você se perdeu dentro de você. Aí você tem que voltar lá atrás e aonde que você se conectava. Você tinha uma vida de oração, uma vida de comunhão, o seu lar você consagrava para Deus, seus filhos, seu trabalho, a sua empresa. Ou seja, fazer como se você fizesse tudo para o Senhor. Porque assim, eu já vi em alguns cortes aí a pessoa falando, porque se eu me conectar com o meu divino, com o meu Criador, e me tornar um melhor marido, um melhor pai, um melhor filho, um melhor patrão, um melhor colaborador, tudo à minha volta vai ficar melhor, inclusive eu. Então, se eu estou criando um ambiente onde eu estou me conectando com a minha espiritualidade, que é o meu Criador, é impossível o que está à minha volta não se tornar melhor. Isso. E aí, quando eu vejo isso para mim é uma espiritualidade na prática. Claro que respeito o que a Eric falou, o Eduardo também falou, e acredito que isso é verdade, nem de todo a religião é ruim, porque sem ela é impossível. Você pega todas as igrejas do Brasil, tanto evangélica quanto católica, até o espiritismo, cara, o que eles fazem, o Estado não consegue fazer, que é cuidar o quê? De pessoas em situação de rua, dependentes químicos. O Estado não consegue fazer isso, cara. Que pode transformar a vida de um dependente químico? Foi o seu caso, Eduardo. Se não é a igreja estar lá nesses lugares, o Estado não alcança, cara. Xandó, tem uma passagem da Bíblia, no livro de Tiago, que Tiago escreveu, ele vai falar que a religião, os atos, elas não são um meio para ser salvo. E eu acho que essa é a cara da religião. As pessoas fazem para Deus em troca de alguma coisa, para ser salvo. Por exemplo, as pessoas que fazem caridade pensando em receber algo em troca de Deus, isso é uma religião.
Agora, quem faz porque já é salvo, como fruto, como resultado, que é o que você falou, que tudo transforma quando você tem um encontro divino, desenvolve a espiritualidade sadia, Tiago vai falar que quem faz porque não para ser salvo, mas porque é salvo. Então, isso que eu acho que também tem tudo a ver com o que você falou. E assim, e o próprio Tiago falou, né, que a verdadeira religião é cuidar do órfão e da viúva, cara. Então, às vezes, você vê o cara com cargo, o cara serve a ceia, o cara serve a hóstia, o cara faz isso, o cara faz aquilo, mas fora daquele rito, ele não faz nada para o bem do outro, do próximo, ou da sociedade, ou da comunidade, nem para a família dele mesmo. Entendeu? Então, tipo assim, você conhece a árvore pelos frutos. Impossível manga dar limão, manga vai dar manga, né? E a gente vai chover no molhado falando sobre isso, né, cara? Mas eu achei muito bacana quando a gente senta numa mesa para falar sobre isso, que são coisas distintas, mas elas acabam se conectando. Então, como vou dizer que eu tenho uma espiritualidade elevada se eu sou um grande artista sertanejo? E aí a música que eu faço para ganhar grana, para fazer tudo, eu estou induzindo o meu próximo ao erro. E eu digo que eu sou um cristão evangélico, um cristão católico, ou eu tenho uma espiritualidade elevada. Isso é impossível. Isso é, como ele diz lá nos Estados Unidos, isso é bullshit, isso é besteira. Isso É é incoerente, né, cara? incoerente, cara, entendeu? E a gente tem que parar de passar pano para essa galera, cara. Ah, mas eu tenho um contrato com a É porque esse gravadora. mercado dá muito dinheiro, cara. Exatamente, Principalmente o cara. mercado da religião hoje que dá muito dinheiro, que é esse mercado gospel, que é essa banalização aí E do aí sagrado. Mas já tem já uma outra vertente de quem canta o sertanejo comunzão e se denomina, né, cristão e tal. E realmente, como você falou, não faz nenhum sentido. É Aí como água sobe, e óleo, aí né? sobe para cantar com o terço e tal. Cara, eu tenho um grande amigo meu, assim, que ele é católico e, e a gente é amigão mesmo, assim, cara. É amigão, assim, é irmão, cara. E um dia a gente trocando uma ideia, tudo, cara. Eu falei, irmão, o negócio é o seguinte, você quer ser católico? Aí ele falou, não, eu quero, tá? Foi, então seja de verdade, cara. Leia as confissões do Santo Agostinho, leia as escrituras e seja de verdade. Porque se ninguém meteu uma arma na sua cabeça e levou você para lá. Mas se você quer ser, seja 100%. Tenta ser 100%. Porque eu tento, eu não consigo. Xandó, deixa eu dar um exemplo pra você de um cara, esses dias até saiu nos vídeos aí, do Rios aí e tal, ficou famoso o vídeo dele, do Caetano Veloso. O Caetano Veloso denominava ateu, cara. Ele falou assim, vou cantar uma música evangélica aqui agora, porque eu gosto muito dos meus irmãos evangélicos, e ele cantou uma canção evangélica como se a nossa canção ela fosse para homens, né? Como se o que a gente fizesse ali naquele palco, quando as pessoas escrevessem aquelas músicas, elas estavam pensando nas pessoas, elas não estavam pensando nas pessoas. E essa é a diferença da espiritualidade da religião. A religião, ela te permite fazer esse tipo de coisa para ganhar uma grana. Inclusive um ateu cantar uma música evangélica para homenagear os evangélicos. E quando na verdade não é um irmão. A espiritualidade sadia, ela é diferente, cara. Jamais eu vou fazer algo pensando primeiramente nas pessoas. Eu vou fazer porque o meu Senhor, meu Deus, me mandou fazer. Que é cuidar do órfão. Essa é a verdadeira. Então, assim, hoje o mundo é esse. Pessoas que são ateus, cantando músicas evangélicas, não mais para a glória de Deus, mas para homenagem de uma determinada divisão da sociedade. Isso para mim é muito estranho, cara. Exato, e a gente entra no eucentrismo, né? É o homem no centro, né, cara? Mas assim, gente, a gente, como eu disse, né? A todo momento você vê as pessoas tentando se agarrar em algo para ter o sentimento de pertencimento, como a gente disse. E quando você pega uma pessoa, por exemplo, fragilizada, que é uma pessoa que rompeu um relacionamento, um casamento, um namoro, foi demitida, né? A gente vê que a pessoa está com a guarda baixa. Se essa pessoa se conectar com o lugar errado, cara, talvez ela vai ter uma grande frustração que aquilo nunca mais vai conectar ela com o divino. Infelizmente, isso acontece. São milhões de pessoas no Brasil e no mundo
É impossível você evitar com que isso aconteça. O que eu estou querendo dizer com isso? É que a fragilidade ela pode te levar para um lugar que vai te afastar da espiritualidade. E como que você descobre isso? É o meio que a pessoa está vivendo. Então, assim, se eu pudesse falar aqui para vocês como ter uma espiritualidade saudável, eu falo assim para você que está nos assistindo e nos ouvindo. Para tudo que você está fazendo e olha o meio onde você está vivendo. Esse meio que você está vivendo, ele vai definir se você vai ter uma espiritualidade saudável ou tóxica. O meio onde a gente vive vai definir se você corre, se você faz musculação, se você faz crossfit ou se você joga beach tênis. E o meio que você vive vai definir se você vai ser uma pessoa conectada com o seu Criador através da espiritualidade ou se vai estar apenas atrelado a uma religião, onde você vai cumprir apenas ritos e vai achar que você é merecedor de alguma coisa. É difícil você romper o meio onde você está vivendo? É difícil pra caramba. Porque nesse meio você desenvolveu laço, amizade, você tem memórias passadas, você construiu memórias com essas pessoas. Mas é impossível você se conectar com a espiritualidade num meio onde as pessoas usam drogas, fazem uso de bebida alcoólica, tem nada a ver, não tem nada contra quem bebe, com quem faz o uso do vape ou da maconha. Essas coisas não vão te conectar com o divino. Entendeu? Então eu digo para você assim, quer ter uma espiritualidade saudável em 2025 e se conectar com o seu Criador, para tudo que você está fazendo e analisa o meio que você está vivendo. Faz sentido o que eu falei, Érico, para você? Total sentido bíblico, do viés da psicologia, em vários sentidos. Nós somos a soma das 5 pessoas que a gente convive, né? Então, se a gente convive com 5 pessoas que estão buscando a Deus, nós seremos a sexta. Mas se nós convivemos com 5 pessoas que não buscam a Deus, nós seremos a sexta também. Exato. Então, assim, a própria palavra de Deus em Salmos fala, né? Bem-aventurado aquele que não anda com o ímpio, mas que busca a palavra de Deus, que anda com o Senhor. Então, quando nós não andamos, né? Quando nós não olhamos para as pessoas que estão ao nosso redor e aquilo é comum para nós, significa que algo está errado, que tem alguma coisa que está de diferente ali. Então faz todo sentido, a gente precisa mudar a mentalidade, mudar o meio, ter uma ambição, né? E é diferente, a ambição é uma coisa e ganância é outra, a gente precisa ter uma ambição espiritual, que é ser alguém que vá realmente buscar Deus, que vá realmente se dedicar. Então, como que a gente tem uma ambição? Quando a gente se espelha em alguém, que é diferente de comparação. É inevitável também que a gente não se compare, mas a gente precisa se espelhar. Então, quem são as pessoas que a gente está se espelhando? Que estão próximas? Quem são as pessoas que são o que eu almejo ser? Exato. E aí, Edu, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso também, dentro do que nós falamos, para as pessoas que estão vivendo sem um propósito. Cara, eu acho que esse é o chamado da minha vida. Fazer as pessoas entenderem o propósito pelo qual elas foram criadas. Eu fiquei perdido muito tempo, cara, longe do meu propósito. Eu não sabia o que eu iria fazer. E a forma que eu enxerguei meu propósito, e aí acaba que todas as pessoas, praticamente é o mesmo caminho. Eu relutei muito contra o que Deus tinha para mim, sabe? Eu vim de uma cidade extremamente capitalista e que ama conquistar, crescer, e o que eu via na minha frente era isso. E me formei em agronomia, vim de uma dentro da igreja, meu pai era um produtor rural, veio de uma grande família produtor rural. Aos olhos de todos, qual seria? Agrônomo, filho de produtor rural, vai ser produtor rural, ou vai ser um agrônomo. E Deus me chamou para algo totalmente diferente, cara, que foi cuidar de pessoas. E nessa caminhada eu falei muito não para Deus. Muito. Falei, não, Deus, eu não quero viver isso. Isso é para outras pessoas. Até que fui parar no coma, quase morri e aceitei o chamado, o propósito pelo qual Deus tinha me criado. Cara, eu acho que isso é fundamental para qualquer pessoa. E como pastor hoje, local, de uma igreja,
Eu vejo que as pessoas vivem sem propósito e elas estão totalmente perdidas. Elas não, por exemplo, o marido ele não sabe para onde conduzir a esposa. E é claro, cara, a Bíblia é clara que é o homem que conduz a casa, tanto a espiritualidade da casa, como é o responsável pela casa, é o que protege, é o que provê. A gente sabe que tem uma sociedade hoje que a mulher precisa trabalhar, e que não é mais só o homem. Eu venho de uma cidade um pouco maior hoje, e eu sei que a mulher precisa trabalhar. Mas o propósito da mulher e do homem dentro do casamento está atrelado. Dificilmente os dois vão ter um propósito muito diferente de vida. Né? Por isso que quando a gente vai casar, os propósitos têm que ser semelhantes. Por exemplo, eu sou um pastor, eu vou casar com uma pessoa que é gerente de banco e é transferida a todo tempo de cidade. Como que eu vou cuidar de um povo de Deus? Entende? Então, se eu pudesse ajudar as pessoas, é o que você disse antes. Pare tudo que você está fazendo. Se você não sabe aonde que você está fazendo vai te levar, aonde você quer chegar, quando vier os filhos, aí sim que vai ficar difícil, né? Então, se você não sabe para onde está indo, como você vai levar alguém para esse lugar? Então, eu falo para os homens, cara, especialmente, porque eu acredito que a gente está num tempo que a sociedade está muito perdida. E eu atribuo isso, a grande maioria, aos homens. Os homens, eles deixaram de viver o que Deus chamou eles para viver. E eles começaram a abrir mão de responsabilidades que são deles. O pai não vai mais na escola, cara. Ele não quer saber mais se o filho está fazendo algo ou não está. Sempre é a mãe. O menino fez uso de droga, ficou fora de casa, é sempre a mãe que vai atrás, cara. O pai vai falar assim, isso aqui é problema seu, quando na verdade é do pai. Sabe? Então, homens, vocês me ouvem, vocês são responsáveis pela casa de vocês, pela família de vocês, e se você saber o propósito da sua vida, a sua família vai saber o dela. Isso é automaticamente, porque eles vão te seguir. Eu falo na minha casa assim, que todo o sucesso da minha casa é minha responsabilidade, todo o fracasso da minha casa é minha responsabilidade. Assim como aqui na empresa também eu falo isso para os colaboradores, falo, às vezes as coisas não saem como a gente planeja, né? E aí você tem um fracasso. E aí a galera, pô, mas ele... Não, foi o fulano que fez, mas a responsabilidade é minha, eu assumo isso. Esse fracasso é meu. Só que quando chegar o elogio também, não fala, ó, fulano é o dono da empresa, não, esse é minha responsabilidade. Então é difícil, cara, você assumir isso, cara, entendeu? Só que quando você assume isso, você se coloca debaixo da Autoridade. autoridade de Deus, cara, entendeu? Fala, Deus. Bom, Érica, Eduardo, a gente tá batendo um papo aqui. Eu acho que a rotina do mundo ela tem engolido todos num frenesi que a gente até tá falando no backstage aqui, que boa conexão da mesa, né, cara? Eu sou, por exemplo, muito agradecido porque o tempo que vocês estão me dando aqui nunca mais vai voltar. E aqui ninguém colocou o celular na mesa. E aí você tá pegando e tá olhando aqui e tal, não sei o que, então você tá dando toda a sua atenção o tempo para mim. Às vezes a gente tem dificuldade de se ajoelhar na presença de Deus para se conectar com o divino, com a espiritualidade, e ficar 5 minutos ali já quer mexer no celular e tal. E é o que a gente estava falando, a mesa que seria o grande centro ali de conexão da família, não tem mais, o cara está almoçando com o celular na mão, ninguém agradece mais o alimento, o cara não tem mais perguntar como que foi seu dia, no final do dia, e aí isso vai minando a família, os casamentos, e, cara, vai minando a espiritualidade também, cara, porque aí chega no final do dia, você tá morto, de cansado, você não agradeceu pelo dia que se passou, pelos inúmeros livramentos que você teve, que você não faz nem ideia. Principalmente eu tô lá no agro, lá, que é terrível, né, cara? E aí você vai engolido por essa rotina que você tem que ser fitness, você tem que levantar 5 horas da manhã, fazer o café com Deus Pai, sair lindo e linda de casa, deixar os seus filhos lindos, que os seus filhos não gritam, não caga, não faz nada, voltar para casa lindo de novo, como se nada, como se fosse um mundo perfeito. E esse mundo perfeito não existe, cara. Não existe. Para mim, Eduardo e Érica, a maior espiritualidade do ser humano é a sua vulnerabilidade e a sua humanidade.
Você saber que você é ser humano e você não controla nem a batida do seu coração. Que se tem algo que você acha que você merece, não é porque você é bom. É porque alguém pegou toda essa loucura desse mundo e, num único ato de amor, entregou a sua vida por todos nós. E isso, para mim, basta. E eu disse hoje numa mesa, num almoço, numa fazenda, eu falei, galera, se tem algo que eu mereci aqui nessa mesa, aqui, que eu tenho 100% de certeza, eu acho que esse cara até meio chocado, assim, é de total convicção que eu mereci o inferno. Eles olharam assim e falaram, cara, mas você parece ser tão bom, né? Sabe quando a pessoa olha pra você, parece que você é bom. Eu falei, irmão, eu não sou bom, mano. Eu penso, meus pensamentos são bem ruins. Inclusive, tô querendo até matar alguém agora, você. Porque a gente acha que a gente é bom, mas a gente não é bom. A gente tem pensamentos ruins, a gente comete erros, a gente prejudica algumas pessoas até. E aí a gente acha que a gente é merecedor, a gente não é merecedor de A nada. própria Bíblia diz, né, que não há um bom sequer, né? E a gente não é salvo pelo que a gente faz de bom. Disso, né? Se dependesse disso, estaríamos todos no inferno. Mas assim, Edu, cara, dá uma palavra do teu coração aí pra essa galera que anda perdida e quer se reconectar com a espiritualidade 2025. O que que o Edu falaria aí? Que hoje é um pastor de pessoas, né? Cara, eu acredito que a primeira coisa que você deve fazer é ler a Bíblia, cara, né? Tô falando que para quem é evangélico, quem é cristão. E aí, se você tem outra religião, você sabe qual o livro que você precisa ler. Mas a primeira coisa que é preciso fazer é conhecer o teu Deus. É conhecer o que você crê, né? E aí é por meio da palavra, em primeiro lugar. A gente vai abrir a Bíblia. Em segundo lugar, a gente vai orar todos os dias. E não fazer de uma forma prática, religiosa, parar, não, tem que me ajoelhar no canto da cama e eu tenho que orar. Não, torna daquilo um modo de viver, sabe? O evangelho, ele não é feito de normas, ele é uma forma, é um estilo de vida, é uma metanoia, é uma mudança de mente. Então, se você quer desenvolver uma boa espiritualidade em 2025, se você quer ter frutos que vão mudar a sua vida, mudar a sua casa, acima de meta, acima do seu esforço, independente da hora que você acorda, desenvolva uma vida de leitura bíblica e oração. Para mim é isso, cara. É um velho que é novo e um novo que é muito velho, na verdade. Se a gente fizesse isso, cara, se a gente entregasse a nossa manhã, todos os dias que a gente acorda, a primeira coisa que a gente fizesse é lesse uma, um trecho bíblico e orasse, entregasse o nosso dia ao Senhor, cara, acho que metade dos nossos problemas seriam Resolve. solucionados e nem chegariam à nossa porta. E é de graça, né? E é de graça. E não custa nada, né? Fala, Érica, minha querida, o que que Bom, você falaria pra essa galera aí, 2025, que tá começando aí pra... o Dudu já falou aqui, né, as duas coisas principais, que é a leitura da palavra e oração. Sem elas, não, né, sem essas duas atitudes, não tem como ter relacionamento com Deus e fortalecer nossa espiritualidade. Mas eu gostaria também de acrescentar que, além dessas duas, que a gente também se aproximasse de gente, de pessoas que possam te guiar de alguma maneira. E como que a gente faz isso? A gente faz isso através de algum amigo, de alguém do trabalho que conhece, que você sabe que busca Deus, que vai à igreja, que tenha frutos também, né? Porque não basta só ir na igreja e a pessoa ter um fruto completamente diferente do que aquilo que a palavra de Deus diz. E se de repente você olhar para um lado, olhar para o outro e não encontrar essa pessoa, busca uma igreja séria, uma igreja porque as igrejas que seguem a palavra de Deus, elas são conhecidas por seguirem a palavra de Deus. Então, se você não conhece ainda, né, não tem ninguém, o que eu acho muito difícil, porque hoje quase todos nós temos alguém que fala, aquele lá é o cara da igreja, aquela lá é a menina santinha. A gente sempre tem essas pessoas, busque essas pessoas, mas não deixe passar mais um tempo da nossa vida, da sua vida, sem buscar o Senhor, porque o tempo é chegado e nós estamos vivendo um período existencial muito difícil, de muito vazio.
e vai chegar um momento onde, de repente, nós não vamos ter tantas pessoas assim para pedir por ajuda. Então, se hoje você não consegue orar sozinho, ler a Bíblia sozinho, não sabe por onde começar, busque alguém que de repente a pessoa vai te ajudar, vai dizer, eu vou orar com você, eu vou caminhar com você. Isso faz total diferença. Legal, maravilha. Galera, a gente está chegando ao final desse episódio, né? E eu vou pedir para eles darem as suas considerações finais aqui do app. O app 133, é isso, Marcão? 133, então são 133 semanas aí que nós estamos no ar. E a gente só está aqui por um propósito, né? Que é se alguém assistir esse episódio e a vida dela se tornar melhor, a gente já cumpriu a nossa missão, cara. Então a gente, se é por grana, você faz um tempo, você não faz mais depois. Mas quando você tem um propósito de fazer, nada te para, ninguém te para, cara. Você se torna alguém imparável, né, cara? Eu vejo isso em pessoas que, tipo assim, eu quero fazer tal coisa, o cara vai lá e faz, mano. Agora, quando ele não quer, ele para nas primeiras dificuldades, né, cara? Então, se eu tivesse que falar alguma coisa pra galera de 2025, seja alguém imparável. Que a espiritualidade te torne alguém imparável. Você vai se conectar com Deus tão forte nesse 2025 que você vai transpor desafios que você acha que é impossível para você. Você pode aprender uma nova língua, você pode sair da profissão que você está, aprender uma nova profissão, você pode deixar esse teu emprego chato pra caramba, que você até faz bem, mas você não é feliz nesse emprego, e aí você, por não ser feliz, você se torna um mau marido, você se torna um mau amigo. Cara, rompe com isso, cara. Talvez você vai viver com menos e você vai viver melhor e vai viver mais feliz, cara. Então, nesse 2025, você se conecta tão forte com a espiritualidade que ela te leve mais perto do Criador e torne você mais feliz. E uma pessoa mais feliz é uma pessoa mais eficaz. E sendo mais eficaz, você torna todo o seu mundo ao redor mais eficaz. Então eu tô cansado de ver gente velha já, cara. Cansada. Fala, pô, cara, tem um emprego de bosta, velho. Sai desse emprego de bosta, cara. Talvez você tá deixando esse emprego de bosta, cara, porque você tá fora do propósito que Deus te chamou. Tá fugindo igual o Edu aí, cara. Talvez você não precisa chegar no final da linha, né, cara? Precisa ser engolido pelo grande peixe. Entendeu? Então que 2025 você possa romper esses desafios e se conectar com a espiritualidade e se conectar com o seu propósito de vida. Edu, dá as suas considerações finais do app aí. Curtiu? Tá com a gente aí? De volta? Foi legal, cara. Ainda mais lá da Érica, né, cara? A Érica talvez seja a grande responsável por me colocar em direção a um propósito. Até algumas pessoas são muito especiais nessa vida. A Érica é uma delas, muito especial. Eu bati na porta dela nas madrugadas para pedir dinheiro. Não só isso, para conversar, né? Falando sobre isso, consideração final. O que eu acho que é muito importante, gente, eu deixar para vocês? Ler a Bíblia e orar. Invista em relacionamentos, cara. Eu vejo assim uma sociedade que se conhece tão pouco que não sabe mais conversar, sabe? Uma das questões mais importantes que eu acredito desenvolver uma boa espiritualidade é ter pessoas para você conversar, cara. Rasgar o seu coração. E não é só se encontrar para desestressar, tomar cerveja, ligar uma música. É ter uma mesa de qualidade. É separar pessoas onde você pode ter profundidade. E não só falar, você viu aquilo lá, você viu aquilo lá, o Bolsonaro, o Lula, o futebol. Isso também é importante, claro que é. Mas a gente precisa se conectar com pessoas mais profundamente, onde a gente pode encontrar lugares de profundidade, sabe? Então, se eu pudesse deixar para essa geração, isso vai alcançar não só você, mas o propósito da sua casa, de você, de sua vida, dos seus amigos. Encontre mesas aonde você pode dividir as suas dificuldades, lugares de segurança, aonde não vai ser só entretenimento, só bebida, só música, vai ser profundidade, cara. Vai ser confissão, vai ser quebrantamento, chorar, rir junto, sabe? Encontre pessoas que realmente você pode encontrar Deus. Amém. Érica, deixa as suas considerações finais aí. Curtiu? Tá com a gente de volta aí no café? Foi muito bom. Enquanto a gente estava aqui, eu estava me lembrando, né? Há anos atrás, qual era o contexto de nós três, né? Na juventude, lá na nossa igreja.
E pensando assim, como Deus transforma todas as coisas, né? Como Deus, na vida, o Dudu até falou assim, poxa, mas logo nós dois que a gente teve que furar a bolha da religiosidade e tal, eu acho que todos nós, na busca pela espiritualidade, em algum momento a gente cai na religiosidade. E eu caí, você caiu, o Dude caiu, todos nós caímos. Porque, na verdade, a gente busca por algo, busca ser preenchido por algo que, num primeiro momento, a gente acha que é religião, que a gente acha que é religiosidade, que a gente acha que é o que eu faço para o Senhor. Então, se eu tivesse algo para dizer, busque o Senhor de uma forma muito simples, da sua forma, do seu jeito, e, e busque Ele até que você consiga sentir, entender, ouvir o Senhor, porque Ele fala com a gente. Gente, eu sou o William Xandoca, estou aqui. Estamos aqui com o Café Brothers, então você nos siga lá, né, no Instagram, @CaféBrothers4, e também se inscreva no nosso canal. Lá no YouTube estamos em todas as plataformas digitais, gerando esse conteúdo de valor para você, que você tenha um 2025 de sucesso. O que o nosso convidado merece, hein, Marcão? Salve de palmas, hein?